Vamos começar então? Queria apresentar Vamos, para vamos lá. vocês a Nirvana. Nirvana se tornou uma grande amiga também, né? Está no projeto É. também junto com a gente. Ela é psicóloga de formação, né? Faz uns tratamentos voltados para terapias infantis, né? Até já conversamos, né, sobre as crianças e tal. E também faz um trabalho muito bacana com mulheres, né? Então ela tem um grupo onde ela faz um trabalho coletivo com mulheres, né? E Uhum. o ano passado ela fez uma palestra para gente dentro do projeto Conecte, que foi bacana, né? Como conciliar aí a questão família, trabalho, né? Sem Foi pirar isso muito, mesmo. né? Então foi muito bacana. E agora, nessa É. situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que seu tema caiu como uma luva, Como né? não pirar, né? Como não pirar também na pandemia, né? Tô aqui só livrando o pessoal da loucura. É verdade. Nossa, imagino que você deve estar cheia de paciente agora. É verdade, sim, sim, Ju. Assim, num primeiro momento, o movimento foi de "Pua", fui embora, todo mundo, sabe? Né? Uhum. Acho que todo mundo foi embora, eu também fui embora de mim, todo mundo, né? Todo mundo se evadiu. E agora não, tá assim, eu preciso, É. né? Então é um movimento inverso, porque as pessoas estão entendendo que elas não vão dar conta sozinhas, né? Uhum. Esse é o nosso grande problema, na verdade. A gente pensa que a gente dá conta sozinho, É né? Não, eu dou verdade. conta. Joga aqui no peito que eu dou conta, né? Mas a gente não dá conta só, né? A gente precisa de ajudas, de convívio, né? Aí já entrando no tema do isolamento, né? O Uhum. grande problema do isolamento, né, é que o ser humano, ele tem como necessidade biológica, né, estar em contato com outro humano. Então, a mesma necessidade que a gente tem de dormir e de comer, que são necessidades biológicas, o contato humano também é necessário para a nossa sobrevivência. Uhum. Né? E para você ter uma ideia disso, né, quando a gente nasce o bebezinho, a primeira coisa que ele precisa é de quê? É de um humano para segurar ele, porque ele não sobrevive só. Você vai dizer, Sim. é respirar, é comer, ele pode até respirar e comer o bebê, né? Ou respirar, mas comer e o contato humano é necessário. Então, o contato humano é uma necessidade biológica para o ser humano. Ele não consegue viver sozinho. Uhum. Tá? E se você disser assim, ah, mas eu prefiro ficar sozinho, eu sou mais introspectivo, né? Tem pessoas que vão dizer isso, ah, mas eu vivo muito melhor sozinho. Não vive. Isso é uma defesa que ele criou. Uhum. Entendeu? Uma defesa para a Isolamento, né? vida, o Uhum. isolamento. Aí ele se isola como uma defesa, né? Provavelmente ele tem algum trauma emocional que veio através do contato humano. Então, para ele sobreviver, ele se isola. Ele fala, eu convivo melhor sozinho. Não, não convive melhor sozinho. É a sua Uhum. defesa. Você Uhum. gostaria de estar em contato humano, Entendi. né? Então, se a pessoa Então, ficar muito essa é a grande isolada, questão. a gente tem que ter uma atenção especial, então. Tem que ter uma atenção especial, tem que ter. Contato humano é uma necessidade biológica nossa. A gente não vive sozinho. Entendi. Né? Então, isso é um ponto importante. Que inclusive, assim, se você tem uma pessoa que vive muito sozinha, ou ela está na solidão, que isso não é bom, né? Ou ela está na Uhum. solitude, né? Qual a diferença entre a solidão e a solitude? Né? Isso é um misto, inclusive, que deve estar acontecendo com todo mundo agora no isolamento, né? A solidão é quando, mesmo eu em casa, com minha família em isolamento aqui, mas sei lá, com meu esposo, tal, eu me sinto só. E eu Uhum. me sinto triste. E eu não me sinto apoiada. Entende? A casa pode estar cheia de gente, mas eu estou na solidão, que pode levar, inclusive, a uma depressão, se for uma solidão crônica. Né? Mas a solidão é quando eu tenho pessoas ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu não me sinto com pessoas, eu me sinto só, né? É um Uhum. vazio interno, é uma angústia, é uma falta, né? E aí tem muitas pessoas se sentindo na solidão, mesmo no isolamento e mesmo com a casa cheia de pessoas.
Uhum. certo? Então, o que a gente estava falando da pessoa ser mais introspectiva, né, e ter atenção, mas ao inverso da solidão, a gente tem a solitude, que é quando eu convivo muito bem só comigo, nos meus momentos. Isso não quer dizer que eu não tenha relacionamento com outras pessoas, mas Uhum. quando é o momento de eu ficar sozinha, eu tô plena, sabe? Né? Não tem horas que a nossa presença é a melhor de todas, Sim. né? Mas eu não tô falando que eu também não preciso dos outros, não, eu preciso. Mas a solitude é quando eu me sinto bem comigo, né? E também me relaciono, enfim, com os outros, né? Legal. Mas Não a conhecia esse conceito. solidão, pois é. Mas a solidão tem sido a grande questão agora no isolamento social, né? Porque Uhum. assim, o principal, o maior fator estressor, né? Agora com o isolamento é a solidão. Quando as pessoas caem em si e falam, meu Deus, e agora? Eu tô só, Uhum. eu tô só. Por quê, Ju? Porque estava todo mundo fora do corpo. Sempre falo isso. Pessoas Uhum. querem trabalhar, fazer, acontecer, é meta, é performance, é pagar conta, sabe? Olha só, né? Então as pessoas estavam fora do corpo delas. Quando Uhum. tem que aquietar, que fala assim, ei, vem pra cá, se achegue aqui em você mesma, a pessoa fica perdida, porque não tem mais noção de quem que é ela, entende? Não Não se tem noção encontra, do que né? gosta, não se encontra. E nem se encontrava, né? Ela fingia que se encontrava através do trabalho, né? Através das desculpas do dia a dia, de trânsito, disso e daquilo, né? Que a gente só sabe conversar sobre isso, né? Ai, choveu, não Uhum. choveu, e o trânsito? Nossa, o trânsito. Oh, mas a gente não sabe falar sobre outra coisa? Não. Nós estamos ficando vazios, não é? Uhum. São assuntos, né? Muito supérfluos, É né? verdade. A gente não chega na gente de verdade, a gente não chega na gente, né? Então a gente está muito fora do corpo. E aí Uhum. fala assim, agora isola todo mundo e fica todo mundo dentro de casa. E aí? O cara Você que com nem se você aguenta. mesmo. Você com todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas inseguranças. E agora? O que que eu faço com tudo isso? É agora. Não dá conta. Aí tem que pedir ajuda, né? Aí tem que pedir ajuda. Tem vários memes, né, de casais se separando, e é verdade, né? Por quê? Né, os casais agora estão se separando. Na verdade, eles já estavam nesse processo. Né? Eles já não estavam se encontrando nesse relacionamento. Uhum. Quando está em isolamento e fica um de frente para o outro, e agora? Agora a gente vai ter que se resolver, entende? Então a gente vai ficando sem saída no isolamento, né? Na verdade, o isolamento eu digo que é uma viagem para dentro de nós mesmos, é o retorno, Uhum. né? É o retorno. Então eu estou voltando para mim, né? E aqui eu vou ter que resolver todas as minhas questões, né? Louco, né? O que que essa quarentena tá fazendo com a gente, né? É, Fazendo repensar nas coisas, no que, o que realmente faz sentido para a vida de cada um, né? exato, exatamente. Eu E acho eu que tá tiro por mim bem. mesma a experiência, por exemplo, com meu esposo. Alguns que estão aqui conhecem ele. E então, assim, a mulher geralmente é quem toma mais conta da casa, né? E ele agora tá 24 horas em casa. E ele me viu, me mexendo, faz isso, faz aquilo, comida, tal, limpa, cachorro, comida, né? Aí, e agora ele tá ajudando, né? Aí ele falou assim: nossa, mas eu tô muito bonzinho, que marido bonzinho você tem. Eu falei: bonzinho não, obrigação. Não venha com essa. Então ele tá caindo em si, entendeu? Porque ele achava que era ser um marido bonzinho, ajudar a mulher. Ai, que não, 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 né? É obrigação. É obrigação É, minha e obrigação sua fazer a manutenção do nosso lar, da nossa casa. é verdade, né? Aí eu não Né? posso Então, nas reclamar mínimas do, coisas. não posso Mas você reclamar entende do meu marido, não. Então, mas nas mínimas coisas, você entende? Né? Que quando a gente tá muito fora de casa,
a gente nem sequer conhece a rotina da nossa própria casa. É Como é que as verdade, coisas acontecem no dia a dia. é verdade. Mas é engraçado também ver, assim, que dependendo do perfil da família, estão vivendo situações totalmente diferentes, né? Por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos, então você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar, né, das crianças, do marido, do Sim, trabalho e assim, a minha sensação é que eu tô fazendo muito mais coisa agora do que antes até. Eu não tenho essa é. sensação, na verdade, de vazio, porque acho que assim, é tanta coisa que você tem que gerenciar e também, né, aí pra mim também cai esse pensamento de tipo assim, ah, putz, qual que é o propósito de tudo isso? O que você tá fazendo faz sentido, né? Uhum, sim. Mas é bem interessante, assim. Por É, exemplo, quem não tem, né, filhos, quem é solteiro, vive uma outra situação, né, com outras sim, questões, né? com outras Mas, questões, cada um com a né, sua questão. mas eu acho que todos realmente estão passando por um momento de uma autoanálise, né? Uma Uhum. autorreflexão, né? É, exatamente. E se a gente vai, sei lá, décadas e décadas atrás, quando não se tinha, por exemplo, esse grande apoio da escola, né, de integral, semi-integral, imagina, antes não tinha isso, né? Uhum, Era a família, os pais que davam conta de tudo, né? Você fala, nossa, como conseguiam, né? pois é. Hoje a gente não consegue, né? A gente precisa dar ajuda, e que bom que tem essa ajuda, né? Da escola, dos professores, enfim, das creches, né? Mas antes não tinha isso. Era todo mundo junto e vida que segue, dava tudo certo. É, muito Dava tudo louco. certo. Né? Mas o retorno para casa e o nosso retorno, né? Você deve estar conhecendo seus filhos muito mais hoje, eu digo, né? Em alguns Sim. detalhes, né? Convivendo, olha, imagina só, né? 24 horas mesmo, né? Você vai Uhum. descobrindo coisas que, nossa, olha, ele já tá assim, ele já sabe isso, É verdade. Você né? delega menos, né? Então você tem a responsabilidade agora, né? Então Sim, tem que ficar mais atenta. É muito louco. é, Eu acho que não foi à toa que, né, que a gente está vivendo por esse momento, assim. A gente tinha que uhum, passar, né? Mas espero que passe logo é, também. é, é, é. Mas, Numa visão mais espiritualista, eu diria que o universo está passando por uma limpeza, na minha sim, opinião, né? Assim, eu também tenho essa sensação. eu tenho essa sensação, sabe? Que eu acho que tinha que acontecer, né? Que tinha que acontecer, né? Mas a gente tem que se cuidar, na verdade, muito dentro dessa quarentena, né? Então, eu queria até trazer para vocês alguns comportamentos que a gente tem que adotar durante a quarentena, né? Porque não dá para, por exemplo, ficar na quarentena sem se cuidar, né? Trabalhar de pijama o dia inteiro, não dá, né? Por quê? Porque o cérebro, ele não está lendo que você se arrumou para trabalhar, Uhum, entendeu? Se você tá de pijama, ele tá acreditando que você ainda tá relaxado, né? Então, para ajudar a gente nesse isolamento, né, a gente tem que adotar alguns comportamentos que minimizem o nosso sofrimento, uhum, né? Porque a gente está passando por algo muito novo. Então, as competências que eu tinha antes, né, sejam competências técnicas ou competências emocionais, que eu tinha até 40 dias atrás, hoje deu um giro e eu tô tendo que me mostrar e aprender e sendo desafiada de outra forma. Então, o meu melhor de antes, Ju, não é o meu melhor de hoje. uhum. Não é, não é. Então, por exemplo, não adianta também quem está com os filhos em casa, tem que fazer lição, para, não vai ser no mesmo ritmo. Ele não vai conseguir, como a gente não está conseguindo. Uhum. Tá? Então, o meu melhor de hoje não é igual ao meu melhor de antes. Não é. Então, a gente tem que se exigir um pouquinho menos, sabe? Baixar a régua,
porque senão você não dá conta emocionalmente, Aham. né? Porque o seu cérebro, ele não estava sendo treinado para isso. Então, Uhum. veja só, eu estou fazendo um alinhamento entre o psicológico e com a psicologia com as neurociências. Né? Então, não é que o emocional, o seu cérebro, ele não estava sendo treinado para uma pandemia. Então, às vezes, a gente se vê com certa perda de memória. Entende? Porque tá tão. Esqueci tal coisa, né? Ele não estava sendo treinado para isso. Uhum. O que você recomenda aí como atividades, assim, Pois para é. enganar o nosso Primeira cérebro? coisa, continuar se cuidando, né? Do acordar, se vai trabalhar, tira o pijama, troca de roupa, né? Isso não é um mero conselho, é porque o cérebro, ele entende. Como você todo dia fazia isso para se arrumar para trabalhar, né? Ele vai entender a mesma coisa, que você está Uhum. indo fazer alguma atividade que é o trabalho, né? Como também fazer o exercício físico. Né? Sim. Se você coloca a roupa da ginástica, o cérebro ele já está acostumado àquilo e vai fazer essa leitura, né? De que você está agora é a hora do relaxamento. Por Né? exemplo, as Então, cuidar. crianças, assim, você acha que elas devem se vestir com o uniforme da escola quando estiver no horário de aula? Se ela quiser, sim. Uhum. É ótimo. Entende que ele está Né? entendendo que está indo para a escola, não Uhum. presencialmente, mas online. Ele vai sentar ali, vai estudar, né? Porque o cérebro faz essa leitura. Né? Porque para Né? Então criança eu ele acho que é já vai, mais então ele difícil já vai isso, mais né? compenetrado. Não, mas aí se ele não quiser, ok. Não, não quero. Então tá bom, Não, mas eu digo né? assim, para a criança entender que ela tem que estar É, fazendo atividade na escola, sendo que ela está na casa dela, né? Então, assim, eu vejo é, pelos meus, assim, o meu pequeno é bem complicado, né? É bem complicado. A maior, ela já conseguiu se adaptar, mas o aham, menorzinho. E aí eu tô te perguntando isso porque na escola que ele estudava antes, uma das mães me comentou isso, que a política da escola é deles se uniformizarem no horário da aula, né? E assim, sim. nossa, deve ter um porquê, né? Tem um porquê. Então, quem tem criança em casa, né, que está tendo aula online, se a criança quiser, não pode ser uma imposição, tá? Porque olha só como eu falei, a gente não é já mais o mesmo, né, antes de tudo isso. Sim, Não está todo mundo muito estressado. Então, se a criança não quiser usar o uniforme, ok, né? Mas se ela quiser, coloca o uniforme, porque o cérebro dela vai funcionar melhor para fazer as atividades lá da escola, né? interessante. Eu vou fazer um teste, vamos ver se pega. Ju, eu tô vendo um monte de gente entrando aí, ó. Pessoal, fala aí de onde vocês estão falando, porque eu tô vendo amiga minha de Natal, de Fortaleza, quero ver todo mundo aí digitando, Legal, gente. para Mandem ver perguntas de onde também. vocês estão vindo, de onde vocês estão vendo a gente. Bate foto. Então vamos lá. A primeira coisa é a gente se cuidar, né? E diminuir também o número de vezes que você vê as notícias que não estão sendo tão boas, né? Eu Ó, já até Roberta tirei aí a de São TV de casa. Paulo, interior de São Paulo, Cotia, olha, Fê, que legal! Todo mundo aí assistindo a gente. Muito bom. Isso aí, fiquem aí que eu me produzi, inclusive se cuidar inteiro, eu me produzi para esse negócio aqui, tá? Pois é, tomei banho, lavei o cabelo. Isso, para honrar o nosso encontro. É isso aí. Legal. O Vander, o Massa tá em casa, legal. O Márcio tá de casa. Tá com a Sumiko, ele escreveu lá. Show. Outro ponto que a gente está falando de escola, de uniforme e tudo, é ter uma rotina mínima, né? Porque senão a gente vai deixar que o cérebro nos traga coisas que não vai ter muito valia naquele dia, né? Os caprichos, entendeu? Ou a própria Uhum. preguiça, né? Então você não precisa de um super planejamento, né? Mas uma rotina mínima, né? De atividades, tá? De atividades primeiro, né? Então assim, como foi que eu me organizei? Vou dar o meu exemplo, tá?
Pela manhã, eu não estou fazendo atendimento. Eu só estou atendendo na quarta pela manhã. Tá? Porque pela manhã eu vou fazer as coisas de casa, o almoço, isso e aquilo, me organizar mentalmente, organizar a minha agenda. E aí todos os meus atendimentos eu estou fazendo na parte da tarde e à noite. Né? Mas Uhum. pela manhã eu funciono melhor assim. Primeiro, para eu me organizar mentalmente, eu preciso organizar a casa, o almoço. Então, assim, é muito mais uma necessidade minha, tá certo? E aí cada um sabe como se organiza melhor, tá? Uhum. Então, assim, eu já priorizo algumas coisas, né? Então, eu tenho uma rotina no meu dia a dia, né? E eu tenho a sexta-feira, por exemplo, que eu não agendo nada, porque no sábado eu atendo. Então, a sexta Uhum. é como se fosse o meu sábado, né? Tá. E aí eu deixo a minha sexta-feira livre, tá? Então, tem uma rotina. E uma rotina, inclusive, um planejamento, inclusive, para a alimentação. Tá? A alimentação é muito importante. Se a gente quer manter o nosso cérebro saudável, né, agora nesse isolamento, a alimentação tem que ser boa, Uhum. né? Porque senão, falam como é que aqui, que o estômago, o intestino é o fio condutor, o principal fio condutor para o nosso cérebro, né? Porque de acordo com o que a gente se alimenta, as toxinas que vierem junto com esse alimento vai afetar diretamente o nosso cérebro, Sim. né? Então tem que cuidar da alimentação, né? É. Mas A eu tô Alana dando está essas escrevendo dicas, aqui o gente. sono também. A Alana escreveu, com O certeza. sono também. Ó, três coisas que estão totalmente ligadas. Menos açúcar, com certeza, isso aí, ó. Alimentação, sono e exercício físico. Tá? Esses são os três principais. Os três principais. Porque um leva à melhoria do outro. Né? Se eu faço exercício físico, eu durmo melhor. Se eu durmo melhor, eu vou também me preparar para uma alimentação melhor, porque eu vou fazer o exercício, vou querer também estar mais leve para o exercício. E aí vai, entra num ciclo, sabe, assim, maravilhoso, que é a alimentação, o sono e o exercício físico, né? Que é a mínima rotina que a gente está falando, né? Uhum, E sim. não pode ser um super planejamento, não, senão fica chato o dia. E o que a Uhum, gente menos precisa agora são de coisas chatas, tá? Então, assim, a gente se divertir também, tá? Então, quando eu estava falando de ver pouca notícia, né? Quer saber notícias da pandemia, mas escolhe um horário. Então, assim, tá, vai ser, sei lá, no Jornal Nacional é o horário que eu vejo notícia. Ponto. Ali você já vai saber de tudo, tá? Porque o nosso cérebro, ele guarda muito mais tudo de negativo. uhum. Todas as notícias ou acontecimentos, entendeu? Vamos lá. Você comeu um prato de brigadeiro inteiro, você comeu um prato de brigadeiro inteiro, se deliciando. Aí depois você teve uma dor de barriga. O que durou mais? Dor de A dor de barriga. barriga. A dor de barriga. Você tá entendendo? Você vai passar um mês lembrando da dor de barriga que você teve e você já esqueceu o prato de brigadeiro que você comeu. Certo? Porque o nosso cérebro ele também faz essa leitura, entendeu? O que é negativo firma mais no cérebro, tá? E aí, olha só, tem outra super dica também que para você fazer o exercício físico, se você fizer o exercício físico antes de ver as notícias do dia, é maravilhoso, porque o seu corpo vai estar cheio de endorfina, vai estar cheio de endorfina. Entendeu? Uhum. E ele vai registrar pouquíssimo a negatividade daquela notícia. Olha Porque você só, estava tão interessante. bem, você estava tão bem, Que te afeta menos. que afeta menos. Exatamente, afeta bem menos. O Né? Massa está Então, os perguntando por que isso pequenos acontece. cuidados O Massa perguntou por que isso de, acontece. da endorfina, É, né? você ser Porque menos a influenciado. endorfina, a endorfina, ela anestesia as nossas dores emocionais, as nossas dores físicas e emocionais. Ah, emocional também? Não sabia. Pensei que É, era só é, físico. é.
Então, quando você fez o exercício e depois foi ver aquela notícia não muito boa da pandemia, né, o registro cerebral ele é menor, porque você estava bem, né? Então, ela afeta bem menos, É. né? Mesma coisa E depois que você termina uma meditação, né? Também. Você tá muito mais relaxada, muito mais sim, tranquila, sim, né? é muito mais tranquila. É, é. O sono também, por que que o sono é tão importante? Porque o sono, ele acaba com todas as toxinas que nós geramos no corpo. O sono, ele alivia o nosso corpo dessas toxinas. E aí, quando você dorme bem, você acorda super bem. E bem-humorada, né? É Por que que a verdade. gente tem, quando a gente não dorme bem, acorda mal-humorado? É porque o sono, ele não conseguiu cumprir a função dele, Uhum, né? De reenergizar o nosso corpo, né? De matar todas as toxinas, né? Que nós, né, trouxemos para gente durante o dia, né? Então o sono uhum, tem sua valia por isso, ele tem a função, né? Se a gente não sim, dorme bem, a gente acorda mal-humorado. é verdade, totalmente. O dia não Totalmente flui. mal. Não, O dia é, não flui, não é flui. verdade. É, é A isso Lu tá mesmo. falando que tá sentindo falta das aulas de natação, que tá com falta de endorfina. Tem que achar uma outra atividade, Lu, que dê pra fazer em casa. Eu tô fazendo yoga online, É. né? Muito bom, né? Então, uma coisa que o isolamento me trouxe foi me tirou do sedentarismo. E você não fazia antes? Não, eu não fazia yoga Não antes, fazia não, antes? não fazia. Não, não, né? E, enfim, muda totalmente. O exercício É. físico é outra coisa. Eu tô fazendo Pilates. Eu já fazia, mas aí eu fiz questão de continuar. E realmente ajuda, né? Te dá Uhum. um. E é legal, assim, o que eu vejo, né? No meu caso, assim, eu tô fazendo aula online com uma pessoa do outro Sei. lado, né? Então, Aham. assim, também é uma coisa bacana, né? Porque, assim, a gente continua, né? Uma atividade, não é assim tão, né, em cima de você, É. mas Mas é o contato humano. você tem um contato humano, você troca experiência, Isso. você, né, você conversa, então não é É, simplesmente fazer o exercício também, né? Então eu acho que é um momento é. interessante. A gente vai ter uma live no mês que vem, que vai ser com a Karen. A Karen é professora de yoga. O tema dela vai ser justamente sobre isso. Algumas Aham. práticas da yoga que qualquer um consegue fazer, né? E que realmente tem esse benefício desse bem-estar. Então, ela Sim, vai sim. trazer essas dicas para a gente também. É muito bom a gente manter o nosso cérebro desafiado também agora no isolamento, né? Uhum, Mas não é um super desafio, não, calma. Mas aprender alguma coisa nova, né? Ou que seja montar um super quebra-cabeça. uhum, Entendeu? Mas manter ele desafiado, né? Porque você vai mantendo também a tua criatividade, né? E ele ativado, mas com uma coisa positiva, sim, né? Um novo conhecimento, assistir documentários, né? E não ficar desligado em frente à TV. Eu falo assim, passou o dia assistindo, viu e uma coisa, mas não estava conectado com aquilo, estava como uhum, passatempo. uhum, Isso não é bom, né? Ah, tá passando o meu tempo todo. Não, né? Você tem que assistir coisas que sejam interessantes, né? Então, tudo isso que eu tô falando, Ju, é para que a gente possa minimizar esse sofrimento que todo mundo está passando, né? uhum. Então, ao invés de ficar assistindo qualquer bobagem na TV, né? Ai, gente, vai pelo menos assistir o Brasil visto né? O Brasil visto de cima, né? A série lá, vai, fica lá, conhecendo o Brasil lá visto de cima, minimamente isso, porque não dá para ficar passando tempo assistindo qualquer coisa,
né? Tem muito filme que tem conteúdo, séries que tem muito conteúdo, documentários, né? Então, se você estiver assistindo algo na TV, que você esteja conectado àquilo, que é difícil, porque a gente não se conecta nem com a gente mesmo, nem com o nosso corpo, com as nossas necessidades, mas a gente se conectar com o filme. Você tá ali, mas tá voando, né? Tá no outro mundo. Acontece ou não, às vezes, isso? É verdade. Você tá ali, mas não tá ali, né? Você não, mesma coisa que não tá, né? É, Mas mesma eu coisa que vejo não tá. assim, eu vejo assim, eu nesse, eu acho que assim, eu não tô, não me sinto assim ansiosa ou assim tão preocupada. Eu tenho a preocupação, é lógico, né, com a situação Uhum. do nosso país aí, né, questão de saúde, agora política, econômica, né, então você fica realmente muito preocupado, né, porque a tendência não é muito boa. Mas ao mesmo tempo, por Uhum. exemplo, o que eu venho fazendo, assim, eu coloquei algumas coisas para mim que assim que eu tento, assim, que eu vejo que faz sentido, né? Então, algumas Uhum. ações que tipo a gente está fazendo no próprio projeto Connect, né? Essa questão da doação da campanha de máscaras que a gente está fazendo. Sim. Então, assim, isso Uhum. daí, para mim, assim, a luta aqui, está assistindo a live, a gente, né, fez um trabalho bacana, assim, a gente gastou muito tempo, né, para montar, para pesquisar, a Lu para pesquisar, eu para montar o site. Mas, assim, assim, tem uma sensação que você está fazendo uma coisa tão legal Uhum. que, sabe, esses problemas somem. E aí a gente, semana Isso. passada, a gente começou essa campanha, né, da venda das máscaras e Aham. tal, para ajudar na confecção da Lu, para ajudar doando. E um dia depois que a gente começou a campanha, um amigo nosso doou 60 máscaras, assim. Eu tive a sensação assim, nossa, eu já tô, já valeu para mim o que a gente Já valeu fez, o já projeto. valeu. Entendeu? Uhum. Então, assim, assim, a gente quer realmente arrecadar mais e tal, e fazer mais Aham. doações. A gente agora vai atrás de outras instituições para doar, porque a primeira a gente já conseguiu a quantidade que a gente queria. Mas, Legal. assim, eu acho que é aquela sensação de você estar fazendo uma coisa, né? Que vai, né? Assim, na verdade, está fazendo bem para você, né? Para o Sim. teu É. espírito. Então, É. assim, quando a gente está ocupada fazendo coisas que faz bem pra gente, some a ansiedade, some Sim. a preocupação, né? Então acho que é um pouco isso que também a Exatamente. gente podia tentar fazer assim nos nossos momentos, né? É. Então assim, se encontrar, né? E aí o que que você pode fazer? Perfeito. Entendeu? Assim, nessa quarentena eu tô muito assim introspectiva nesse sentido, mas assim, Uhum. o que que eu comecei a fazer? Não adianta só também só pensar. Sim. A gente tem que Aham. fazer, né? Então É. a gente tem que fazer alguma coisa. Então acho que é um pouco isso que eu tô motivada nesse momento. Então assim, às vezes eu me sinto assim até mais assim com mais tarefas, mais coisas, Uhum. né? Mas com E leveza. mais com leveza, porque é uma coisa que te faz bem, que te alimenta, né? É. Então, a Lu tá escrevendo aqui, fora todos os nossos amigos que enviaram mensagem de apoio. Então, assim, nossa, foi super legal. Várias É. pessoas entraram em contato, né? E Sim. então, assim, é muito bacana. Então, acho que, assim, ter essa ação de você fazer uma coisa que faz sentido para você, que pode ajudar o outro, né? Deixa as coisas Uhum. muito mais leves. Embora o Aham. teu dia Sim. esteja muito mais corrido, né? Tendo É. que resolver Super N corrida. coisas, né? Uhum. É isso, assim, Sim, pelo menos a super minha corrida. experiência, assim, nessa quarentena vem muito nesse sentido. Aham, é exatamente isso. É. E que a gente pegue essa oportunidade, né? Aí teve uma outra frase, como é o nome? Se eu não me engano, ela chama Alexandra Solano, é de Portugal, essa mulher. Eu não lembro, eu não sei se ela é psicóloga ou, enfim. Mas outra coisa que ela falou, acho que foi ela que falou, ela dizia assim, o que é que eu posso fazer minimamente, né? Para honrar, né?
todo mundo que está infelizmente perdendo a vida, né? Eu tenho que honrá-los, né? Então, o que que eu posso fazer, gente? Né? É o ficar em casa, é o me cuidar, é o cuidar do outro, né? Porque isso tem que ter valido alguma coisa pra gente, né? Não é possível, né, deixar passar em branco. Uhum. Mas eu faço um convite a todo mundo, Ju, justamente a aceitar esse retorno para si, tá? Porque tem muita gente ainda se negando, ok também, porque cada um tem o seu momento, né? Muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo, tá? Uma pessoa me procurou semana passada, quero psicoterapia, ok, a gente já estava acertando tudo, e aí chegou no dia, pela manhã, ela me mandou uma mensagem, falou assim, eu não vou dar conta. Porque tem uma questão com o esposo, né? Então, crise, né? No casamento, ela falou, não vou dar conta. Não vai ter como eu fazer online, em casa, eu num ambiente, ele no outro, para eu resolver essa questão. Não vou dar conta, né? E a gente tem que compreender de que, de fato, se não é o momento, não é. Mas o que a gente conseguir... Mas esse movimento só... e aí eu respondi para ela, eu falei assim, olha, mas só esse movimento que você fez, de fazer essa leitura, de dizer que estou precisando, de vir até mim, de falar, já foi sensacional, entendeu? Ela já iniciou aí essa Sim, conexão, ela já né? tomou a consciência, né? O primeiro passo, Já. né? Já, já. E isso deve estar acontecendo com muitos de nós e em várias questões. Né? Sim. Estou falando aqui o relacionamento homem-mulher, mas em várias questões. Né? Você sabe, não, vou contar uma coisa para você. Minha mãe fez até o inventário dela, pelo amor de Deus. Não, aí eu não, porque eu já fiz o inventário. Mãinha do céu, pelo amor de Deus. Já fez até o inventário, Ju, você acredita? Aí ontem à noite eu conversei com ela, né? É. Não, que eu não sei o que, não sei o que, tal, porque eu chego e faz isso aqui, de álcool, e Eu falei assim, mãe, eu só tenho um problema nisso. Só tô vendo um problema. Qual que é, minha filha? Estão rindo aí, mas fez sim. Eu falei assim, você tá acreditando que vai pegar a Covid. Você tá acreditando. Se Não, mas você eu vou pegar. Eu acredita, falei, você não, pega, né? vai. É lógico. É tanto medo, isso mesmo, Beto, é tanto medo, você entende? Porque assim, super ativa, tava trabalhando, um dia falaram assim, não, fecha escola, tudo fechado, tal lá. Ela é diretora de escola do município, em Natal, entendeu? Então, Nossa. quando o secretário da Educação falou assim, tem que fechar a escola, acabou, ela quase que pira, porque ela trabalha das 6 da manhã, sei lá, às 8 da noite, são os 3 turnos, né, da criancinha ao adulto, né? Então, uma mulher super agitada, ligada, ativa, quando fala assim, não, acabou, festa, não tem mais aula, nossa, foi difícil para ela. Aí ela, o que foi que veio para ela? Essa sensação de morte, você Uhum. entende? Porque ela tinha a vida, né? Quando fala para tudo, ela veio para a sensação de morte. Falou assim: agora Uhum. acabou tudo. Agora acabou. Agora é o fim, Uhum. né? Então, eu conversando com ela ontem, né? O que foi que eu falei? Eu falei assim: mas é porque o grande problema é que você está acreditando que vai pegar. Você não pode acreditar. Porque quando você acredita numa coisa, Ju, e vem esse medo e esse estresse, né? A sua taxa imunológica ela baixa. Porque é uma resposta do corpo, né? Cérebro, mente e corpo, é uma resposta. Então, sua imunidade vai baixar e aí você vai pegar. Uhum. É simples assim, né? E não é para ser simples assim, é o contrário, né? Não vai pegar, né? Então, assim, você tá fazendo o isolamento justamente para não pegar. Então, você não vai ser contaminada. É isso. Né? Ela, não, então tá bom, então eu vou praticar isso. Falei, isso é para praticar, porque não adianta todo o seu esforço você achando que vai pegar, né? Você entende? Tem É, uma diferença, né? Para que tanto é. esforço, então? E depois você cocria o que você pensa, né? Também é complicado. Que o Marcelo, o início da quarentena parece ter começado há eternidades, é verdade. É. Parece que faz muito tempo já que a gente está nesse processo. Já fez o quê? Mais de um mês, né?
Eu tenho mais Fez de mais um. de 40 dias, eu acho, né? Eu atendi até o dia 16 de março, estou ali olhando o calendário. Eu atendi até o dia 16 de março, então já fez 40, se eu não me engano, né? É, Bastante tempo. E eu não acredito que vai voltar rápido. Estou é, colocando aí também. junho, no E aí mínimo depois junho. vai vir, na verdade, um outro medo, né, Nirvana? Que a gente estava até conversando com umas amigas, que é o medo de voltar, né? Assim, acho que vai ter muita gente com medo de voltar a trabalhar, com medo, né, de retomar as É, atividades, porque também não significa que vai zerar a doença, né? A gente vai não, chegar um momento que a doença vai continuar, mas a gente vai ter que voltar. isso, né? Vai diminuir, vai se estabilizar, né? Mas que o vírus ainda vai estar presente, né? Exato. É, Aí vai ser uma outra insegurança, né? uma outra insegurança, né? Mas e nós brasileiros que a gente gosta, né, do toque, né? Enfim, você vai estar agora, né, sempre É, se preservando, é né? verdade, né? Acho que não vai, legal, vem me dar um abraço, vai ser de É, outra forma, né? Muitas, de muitas outra coisas forma. mudando, né? É, os nossos limites vão ser diferentes, né? O dar limite, né? Assim, não encosta muito. Aquele cumprimento com o pé. É isso, mas enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode adotar, né, como novos comportamentos, né, e comportamentos sim que a gente já tinha que eram saudáveis, né, para se manter com a mente mais saudável, com o corpo mais saudável, né? Não dá para abandonar tudo, né? É. Eu aqui em casa eu não tinha um espaço para eu atender, fazer o atendimento online, então montei um espaço, né? Coloquei uma poltrona, a mesinha, né? Então assim, eu montei o que a gente chama o setting terapêutico, né? Uhum. Montei meu setting terapêutico aqui, coloquei quadro, planta, minha mesinha, né? Então, tá aqui é o meu ambiente de trabalho. Não dá para você É. trabalhar em qualquer lugar. Aqui em casa eu trabalho. Não trabalho em qualquer lugar. Né? Você tem que ter uma organização mínima para que você acredite, seu cérebro acredite que de fato você está ali agora trabalhando, exercendo a sua atividade. É. E uma coisa também que eu percebi na questão da quarentena, também como o ambiente é importante, né? Então, por exemplo, você manter o ambiente saudável, o ambiente arrumado, limpo, isso impacta muito também, né? Em como você se sente, né? Eu lembro que no começo da quarentena, a pia da louça tinha um monte de coisa, eu tinha que lavar para poder cozinhar. Somos duas, Não sim, é? sim. Então, assim, Uhum. você nem tinha vontade de entrar na cozinha, É, porque, né? Então, assim, e olha que quem me conhece sabe que eu não cozinho, né? Eu agora tô tendo que me virar. Mas eu não tinha vontade, porque você chegava aquela bagunça, né? E aí depois que a gente uhum. começou, né? Ah, não, vamos arrumar. Então, sujou, Isso. arruma. É outra É, coisa, né? é Então, outra assim, coisa. eu É, acho que fez muita diferença, assim, em casa. Aqui é mais é, complicado porque ainda tem duas crianças, então não tá 100% nunca. é. Mas eu senti muito essa diferença, assim. Então, se você manter o teu ambiente de trabalho, o teu Uhum. ambiente de convívio numa Sim, situação sim. gostosa, né? É. As coisas fluem muito Você, mais fácil. você muda energeticamente tudo, né? A Alana tá falando aí, né? A Zenaide também, né? A arrumação. Como é que chama? Marie Kondo? Isso. Eu já assisti algumas coisas dela também, e eu acredito demais, né? Assim, né? Na energia que fica impregnada, né? Se for a negativa, né? No nosso ambiente, né? E o como você pode limpar, né? A energia da tua casa, né? Organizando, fazendo a própria limpeza, né? Deixando o sol entrar nos ambientes da casa, né? Acendendo um incenso,
né? Ou à noite, para quem acredita em santo, acende a tua vela para o teu santo, né? Porque isso faz com que a gente faça manutenção da energia da nossa casa, Exatamente. né? Para Exatamente. você ter noção, Ju, esse fim de semana no domingo, é, apareceram 2 carros de polícia numa casa aqui no condomínio, né? E hoje a moradora mandou uma mensagem de voz, eu nem sabia quem era e não conheço, na verdade, né? Mas pedindo desculpa a todo o condomínio, a todos os moradores pelo ocorrido. E aí eu fiquei sabendo o porquê, que eu não sabia até então, que foi uma briga com ela e com o esposo. Então, eles devem ter chegado num nível de discussão, não sei quem chamou a polícia, não sei, mas você entende o estresse? Imagina, você se imagina nessa cena, pelo amor de Deus, Uhum. né? Então, chegou num nível de estresse, então se a gente não fazer essa manutenção mínima da energia da nossa casa, né? Afeta. Né, de cuidar da gente, do carinho com o outro, né? Enfim, de ir fechando todas essas arestas, né? A gente não vai dar conta, não vai dar conta. É verdade. Eu contei até no último encontro que a gente teve, né, a minha experiência particular, e no começo da quarentena eu estava muito preocupada, muito ansiosa, muito, assim, realmente eu estava bem preocupada. E, e eu me dei conta, assim, e o meu filho, ele é asmático, né? E, e ele teve uma crise, assim, de asma. E ali, quando ele teve a crise, eu me dei conta de como eu estava contribuindo para aquilo. Graças a Deus foi uma crise de asma apenas, não foi nada, né, relacionado ao Covid, mas eu percebi como aquela minha preocupação estava gerando aquela situação, né? Quando eu resolvi mudar o astral da minha casa, né, as coisas mudaram. E aí eu fiquei bem É, melhor. é. Então, O assim, acho que tem astral do muito isso. adulto, o astral do adulto é quem conduz o astral da criança, né? Nós temos as crianças hoje muito ansiosas, né? Mas na verdade porque os pais estão muito ansiosos, Uhum, né? Porque a criança ela nasce, imaginem só, gente, a criança nasce de uma forma pura, né? Vem ao mundo e aqui ela vai aprender tudo, né? Então, quanto mais ansiosos os pais estiverem na quarentena, fazendo o link agora com a quarentena, né, mais ansiosos as crianças vão ficar, né? Então, se os pais estão mais leves, estão produtivos, estão aprendendo coisas novas, estão se organizando, a criança vai vendo isso como um modelo para ela e ela vai entender que está tudo bem eu estar em casa, não tem problema uhum, algum. E já já eu vou voltar para a escola, né? é. Mas quem faz essa ansiedade toda, né, são os pais, né? São os pais. E isso eu vejo muito no consultório, né? Então, assim, tiveram mães que falaram, não, 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 ele tá fora, não vai fazer o online. Ok, tá bom. E outras mães falaram, não, agora sim é que ele vai precisar, né? Porque eu preciso de uma autorização que é criança, né? Eu atender online, então o pai tem, né? Sim. Não, ele vai continuar normalmente. Então você vê como a atitude dos pais são muito diferentes, né? Uhum. Tem atitudes totalmente diferentes, né? O que fala, não, tira, ele não vai fazer isso agora, porque tá tudo uma loucura, e o outro falou, não, você vai me ajudar a cuidar então dessa loucura que o mundo tá, né? E eu quero que você continue atendendo o meu filho, É. Cada né? um é E aí cada um, continua né? atendendo. Cada um é cada um. Cada um tem seu momento, né? Só. É. Então, Ah, ó, é, então assim, ó, vamos repassar, Ju, que eu falei aqui dos comportamentos que a gente pode adotar, né, para passar, minimizar aí o sofrimento, né? É não se cobrar demais, porque hoje nós não somos os mesmos, né, de antes, uhum. certo? Né, então temos que baixar um pouquinho a régua de cobrança, de crítica, né? Porque aí também diminui a nossa irritação, nosso mau humor, que não tá fácil para ninguém, né? Ter esse carinho por nós, né? Então cuidar da gente, tá? Uma rotina mínima, né? Porque a rotina, a disciplina faz com que a gente não procrastine, né? Não passe dias e dias sem produzir algo de bom Uhum. para a nossa mente, né? Alimentação, sono e exercício físico
assim, o tripé fundamental, porque um está totalmente relacionado, ligado ao outro, né? Ver notícias pelo menos uma vez no dia, pelo menos só uma vez no dia e num horário específico, dentro da tua rotina, ou manhã, meio-dia ou noite, mas é naquele horário que você vai se atualizar. E ponto. Agora só no outro dia você se atualiza. Uhum. Certo? Para tirar, limpar, fazer a limpeza cerebral, né? A gente estava falando da limpeza dos ambientes, para renovar as energias da casa, né? Então fazer também a limpeza cerebral, né? Quanto menos notícias negativas, melhor. Manter o cérebro desafiado, né? Então buscar algo novo para fazer, para assistir, ou um livro novo, né? Ou aquele livro que comprou e estava encostado, pega ele e vai ler. Então manter o cérebro desafiado nesse sentido. Nada que seja tão intelectualmente absurdo, tá? Só para manter a sua criatividade, né? Aguçada. E se divertir, né, com o dia a dia, né? Então passar esses dias aí com mais leveza. Uhum. Super, super bacana, Nirvana. Adorei suas dicas. Eu acho que eu já tô seguindo boa parte delas, por isso que eu não tô tão pirada. Ótimo, isso aí. Mas é isso aí, acho que a gente tem que tentar manter o astral positivo, assim, sabe? Porque também se a gente começar a entrar nessa onda, né? Isso só prejudica nós mesmos, né? É muita loucura que vem pra gente, Ju. Assim, no início eu comecei a imaginar, tá bom, então vamos lá. Então, se for eu que for. Olha só, lá no início. Se sou eu que. Tá bom, então vou pegar. Tá. Então, em qual quarto eu vou ficar? Não, eu vou ficar no dormitório da frente, porque pelo menos tem a varanda. E aí eu vou ficar muito, né? Sei lá quantos dias dentro do quarto trancada. Olha só a cabeça da pessoa, né? Mas pelo menos eu abro e vou na varanda e olho para a rua. Gente, pelo amor de Deus! Sai daí, louca, sabe? Sai daí, louca. Você não vai pegar, você tá isolada, pelo amor de Deus. Vai pegar da onde? Você não vai pegar. Você não tá vendo ninguém? Sabe, sim. Não, mas eu vou ter que levar meus livros, então, para outro quarto, porque os livros estão nesse. Então, gente, não vai. Aí você vai pegar, fatalmente, você está acreditando que vai pegar um negócio. É isso aí. Tem que policiar o que a gente pensa, Nirvana, não tem jeito. Não tem jeito, né? O nosso corpo responde de acordo com o nosso cérebro, né? Então, as nossas doenças emocionais também estão totalmente ligadas a isso. Né? Sim. Então, corpo, mente, né? E o espiritual, né? Das energias que a gente está falando, né? Que a gente tem que cuidar nesse momento. É isso aí. Nossa, queria te agradecer muito, Nirvana, pelo bate-papo. Passou assim, ó, já tá, vai dar 1 hora já. Nossa, jura? Voou, né? Eu nem senti também. Muito bom. Queria agradecer. Se alguém quiser, tiver alguma pergunta aí para Nirvana, tem uns minutinhos ainda. Mas eu acho que foi show. Eu acho que assim, foram ótimas dicas, realmente. O Fico à pessoal, né? Não pirar. disposição. Fico à É. disposição. Estou fazendo meus atendimentos online, né, para todo o Brasil. Então, quem estiver precisando de ajuda, ou até mesmo um conselho, tá, gente? Porque a gente tem que se ajudar mesmo nesse É isso momento, aí. não É é? isso aí. Não é só vender produto, não, é se ajudar, né? E as pessoas têm muito receio de pedir ajuda, né? Então eu sempre falo, não, a gente conversa por telefone, né? Porque pelo menos É aquela pessoa já verdade. consegue fazer o que precisa. Não é É verdade, verdade. Ju? É Né? verdade. A gente fez um bate-papo pra mim, nossa, foi muito bom. Sabe? Porque eu Foi sei muito que é bom. difícil a pessoa compreender, né, que precisa de uma ajuda, ou que precisa de uma terapia. É um processo muito Uhum. difícil, gente. Não é fácil, não é fácil, né? Então eu me coloco à disposição e sempre eu faço isso, né? Não, mas como que é? Mas quanto é? Não vamos falar sobre isso. Você está precisando de ajuda? Vamos conversar sobre a ajuda que você está precisando.
né? E esse é o meu jeito de trabalhar, na verdade. Não é só agora não, mas é o meu jeito, assim, de como eu posso te ajudar, né? E o resto é Uhum, consequência. é Se vai verdade. virar paciente meu ou não, hoje, amanhã ou ano que vem, isso é consequência, gente. O universo conspira pra gente, É entendeu? verdade, é verdade. Eu não tô trabalhando pro hoje, eu tô trabalhando lá pra frente, né? E que o universo trabalhe pra mim tudo isso. Exatamente. Não, ele vai E é trabalhar, né? Eu acho que a isso. gente tem que plantar, né? Se a gente planta o bem, a gente colhe o bem, né? E É, eu sou prova é, mesmo. A gente teve um dia que a gente conversou, né? 1 hora, foi assim, pra mim foi muito bom. Caiu várias fichas, então eu adorei, assim, super recomendo. Aliás, falando, né, do trabalho que a gente está fazendo dentro do projeto, a intenção agora, né? Quem não sabe, a gente criou um plano de assinatura e as pessoas que forem assinantes vão poder ter desconto dentro de serviços que a gente está colocando lá. A Nirvana vai ser uma das primeiras, né? A gente vai colocar o serviço de atendimento dela também, que ela está colocando com desconto para quem for assinante. Então fica aí a dica, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar aí